Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe demais a vida de vocês, e vamos lá. No livro de Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, diz o seguinte: aquele que deu início à boa obra, repita comigo, é poderoso para completá-la. Vamos juntos novamente. Aquele que deu início à boa obra, é poderoso para completá-la. Então, se ele começou, ele tem que terminar. Deus pode todas as coisas. Não existe nada impossível. Por mais distante que pareça, por mais longe que esteja, repita comigo, momentaneamente, não existe nada que Ele não possa fazer. E isso é algo que você tem que dizer para você todos os dias. Seja para enfermidades, seja para o casamento, seja na vida de filhos, seja na vida profissional, financeira, dívidas, seja o que for, nada é impossível para Deus. Ele pode todas as coisas. Se você está aqui hoje, é porque o Senhor já deu início à boa obra. Ele já começou. Quando nós sabemos que o Senhor começou a obra? Quando Ele começa a falar conosco. Por isso é tão importante nós darmos ouvidos a tudo aquilo que Ele tem para dizer. Imagine que a sua vida é uma obra e o Senhor é o mestre de obras da sua vida. É Ele que conduz absolutamente tudo. Em toda obra, muitas vezes, existe uma construção velha. Muitos chegaram na igreja com uma construção já estabelecida. E se nós queremos fazer algo novo, aquilo que é velho precisa ser destruído. E assim como em toda obra, se existe uma casa, por exemplo, antes, a casa é demolida, todas as paredes, não pode sobrar absolutamente nada. Só que é só demolir? Para quem já trabalhou com obras, sabe que ficam os entulhos. O que seriam os entulhos? Os resquícios da antiga construção. Os resquícios do velho eu. Os resquícios dos velhos sentimentos, das antigas atitudes, dos antigos vícios, dos antigos padrões de comportamento. E o que nós fazemos? Contratamos uma empresa, um caminhão, que vem e tira todo o entulho. Essa empresa que tira todo o entulho de nossas vidas, repita comigo, é a palavra de Deus. Muitas vezes, um caminhão, uma caçamba, não é o suficiente para tirar todo o entulho. É necessário várias viagens, vários caminhões, várias caçambas. E existe um preço a ser pago. Porque para você contratar a empresa, o profissional, não é de graça. Para nós vivermos isso daqui, o que está escrito, é disponível para todos, mas não é de graça. E como nós pagamos esse preço? Qual que é o ponto de partida? Vamos colocar assim, qual que é a entrada que você tem que dar, ou o sinal que você tem que dar, para que esse serviço seja prestado na sua vida? Repita comigo, dar ouvidos.
A entrada de todo pagamento para com Deus é dar ouvidos. Muitas vezes, o Senhor nos leva para lugares, onde naquele lugar, Ele quer realizar uma obra grandiosa na sua vida. Mas entenda uma coisa, o Senhor, em muitos momentos, pode te levar para um lugar que já está pronto, te levar para um lugar que já está bem construído, para um lugar onde basta você entrar, repita comigo, tomar posse e viver. Só que em muitos casos, o Senhor não conclui essa obra por conta. Ele usa você para concluir. Se nós abrirmos no livro de Ezequiel, capítulo 37, logo no início diz que por intermédio do Espírito, quem se recorda? Ezequiel foi conduzido a um vale de ossos secos. Quem se recorda dessa passagem? Todos. Então, por intermédio do Espírito, ele foi, repita comigo, conduzido. O que isso quer dizer? Que o Senhor foi falando com ele, que o Senhor foi dando as instruções, e ele foi dando ouvidos. Porque se ele chegou até lá, é porque ele ouviu. E quando ele chegou lá, se o Senhor nos manda para um lugar, é porque ele tem um propósito. Quando ele chegou lá, o vale estava morto. Não tinha vida. Não existia absolutamente nada. Por isso eu te digo, não fique com aquilo que os teus olhos te mostram, mas sim com aquilo que Deus te diz, com aquilo que Ele te fala. Porque muitos acabam sendo levados a lugares, que quando você se depara com esse lugar, de cara você já desanima. De cara você já perde a motivação. Pô, Senhor, como sair algo de bom de algo que já está morto? Mas como eu disse no início, pois nada é impossível para o Senhor, não existe nada que Ele não possa realizar. Não é que você chegou em um lugar morto, você está em um lugar, repita comigo, que não está pronto. Não é que está morto, não é que está destruído, simplesmente não está pronto. Muitos se encontram nessa mesma condição. Hoje, a imagem da sua vida é um vale, está tudo morto, casamento morrendo, financeiro morrendo, saúde, a própria pessoa morrendo, mas não quer dizer que isso está morto, ou está morrendo, só não está pronto. Aquele que deu início à boa obra, é poderoso para completá-la. E como que nós completamos essa obra? Dando ouvidos. E Ezequiel disse para o Senhor, meu Deus, está tudo morto. Poderão esses vales voltarem a viver? Voltarem à vida? E o Senhor disse, sim. E ele falou, profetize ao vale e ele voltará a viver. Ali não estava falando, o próprio Deus falando, eu vou profetizar, eu vou fazer, eu vou declarar, eu vou construir, eu vou destruir, eu vou fazer nascer, eu vou fazer morrer. O Senhor disse, profetize. E muitos podem pensar, mas eu não tenho esse poder. Quem sou eu para isso? Eu não sou Deus. Aí, por esse motivo, é tão importante dar ouvidos. Repita comigo, ouvir traz poder e autoridade. Como antes ele ouviu a instrução do Senhor para se dirigir àquele determinado lugar,
ele tinha poder e autoridade. E a mensagem que o Senhor estava mandando para ele era: como você me ouviu, como você me obedeceu, como você seguiu as minhas instruções, comece a declarar, porque você já tem poder para resolver. E no texto diz: enquanto ele declarava, enquanto ele profetizava, tem uma tradução que diz: enquanto ele pregava aqueles ossos, aparecia um barulho de osso se juntando com osso, o crescimento de carne, e aquilo que estava morto voltou a viver. A mesma coisa no tempo de Isaac. Isaac foi levado a Gerar. Para quem não se recorda, Gerar, terra de fome e seca. Ou seja, repita comigo, terra morta. E o Senhor disse para Isaac o seguinte: não saia deste lugar, se estabeleça aí. E ele poderia ter pensado a mesma coisa: Senhor, se o Senhor me enviou para cá, é porque eu tenho um propósito. Mas está tudo morto, não dá nada nessa terra, nada frutifica, nada acontece, não tem como sair nada de bom daqui. Mas o que aconteceu? Isaac ficou ali, ou seja, Isaac deu ouvidos. E quando nós damos ouvidos, um poder é colocado em nossas mãos, um poder é colocado em nossa língua, um poder é colocado em nós para realizarmos qualquer coisa. E a mesma coisa, nada estava pronto, parecia morto, só que a obra não tinha sido completada, e ela foi completada por meio de Isaac, porque naquele lugar de seca, naquele lugar de dificuldade, repita comigo, naquele mesmo ano, ele colheu 100 vezes mais. De onde parecia que não iria sair nada, saiu as maiores bênçãos e vitórias da vida de Isaac. Muitos podem estar vivendo em uma Gerar, um lugar de seca, um lugar de dificuldade, onde aparentemente nada está fluindo, nada está acontecendo. Mas o Senhor está dizendo para você nessa manhã: me dê ouvidos, me escute, me obedeça, fique no lugar onde você está, porque eu vou te honrar, eu vou te justificar, eu vou te responder, e nesse mesmo lugar, nessa mesma terra, onde ninguém está crescendo, onde ninguém está frutificando, onde está tudo morto, eu vou fazer com que você colha o melhor plantio, que você tenha a melhor colheita de toda a sua história. Você crê? Então assim será na sua vida. Só que para isso nós precisamos dar ouvidos. Entenda uma coisa: todas as vezes que nós não damos ouvidos à voz de Deus, haverá consequências. Olha o que diz no livro de Mateus 13, versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, repita comigo, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque eu quero fazer algo muito grande na sua vida. Romanos 10, versículo 17. E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. A fé vem do ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Cuidado com os seus olhos. Cuidado com seus ouvidos. Olhos e ouvidos, repita comigo, porta de entrada para o mal. Mas a porta de entrada para a fé são somente os seus ouvidos. Só isso. Quem se recorda de Moisés, quando ele foi escolhido para liderar aquele povo, para tirar daquela escravidão?
todas as vezes que ele ia até Faraó, é o seguinte: liberte o povo, deixe o povo de Deus sair. E todas as vezes Faraó endurecia o coração e não fazia aquilo que o Espírito estava mandando. O que acontecia? A cada vez que ele endurecia seu coração, uma praga nova chegava. Repita comigo: consequências. Ele ouviu o aviso, faça. Ele não fez, primeira praga. Pela segunda vez, faça. Ele não fez, segunda praga. Pela terceira vez, pela quarta, pela quinta, pela sexta, pela sétima, oitava, nona, décima, a mesma coisa. Então foram 10 pragas. Você não precisa chegar até a 10ª. E se você tomar a decisão nessa manhã, você não precisa nem sequer passar pela primeira. Porque basta ouvir, e assim você dará condições de o Senhor realizar coisas grandiosas na sua vida. Olha o que diz, por outro lado, no livro de Romanos, no versículo anterior. Mas nem todos, repita comigo, obedeceram ao Evangelho. Nem todos obedeceram à palavra de Deus. Mas o que tem a ver obediência com dar ouvidos? A palavra obediência no hebraico significa, repita comigo, literalmente, dar ouvidos. Então não existe obediência se você não der ouvidos. São sinônimos. É a mesma coisa. Se você der ouvidos, você obedece. Zacarias 7, versículo 11. Eles, porém, não deram ouvidos, sequer aceitaram escutar, mas deram-me as costas, e repita comigo, e taparam os ouvidos, para não escutar nenhuma das minhas palavras. Tanto na segunda e na quarta-feira, eu fiz a seguinte pergunta: por que você ora com seus olhos fechados? É uma questão, repita comigo, de foco com exclusividade. Então todas as vezes que na sua casa, ou seja na igreja, ou onde você estiver, que você parar para orar e fechar os olhos, é porque você não quer que nenhuma distração te atrapalhe, porque você quer um momento de exclusividade com Deus naquela hora. Só que na grande maioria, na grande parte do tempo, nós vivemos de olhos abertos. E está aí a maior dificuldade do cristão. Viver com esse mesmo foco, com exclusividade, tanto de olhos fechados, quanto abertos. Porque quando nós abrimos, distrações. Quando nós abrimos olhos, tentações. Quando nós abrimos os olhos, vale de ossos secos, terra morta. Por que Daniel foi um homem tão extraordinário e viveu tudo o que ele viveu? Por que Davi foi um homem que teve os resultados que todos nós conhecemos? Por que José viveu aquela história gloriosa? Abraão? Porque eram homens que sabiam viver com foco e exclusividade com Deus, tanto de olhos abertos, quanto de olhos fechados. E por que os ouvidos são tão perigosos? Porque com os olhos, nós temos pálpebras. Na dúvida, fecha o olho e foca no Senhor. E os ouvidos que você não consegue fechar? Então você está suscetível a ouvir qualquer voz. Quando nós falamos de vozes, existem muitas vozes. A voz de Deus, a voz da sua própria consciência, vozes externas, outras pessoas, vozes malignas.
Quando Saul foi escolhido para ser o primeiro rei, naquele tempo ele vivia uma boa fase, ele tinha um bom espírito. Quando ele foi ungido por Samuel, no texto diz exatamente assim, algumas vozes, repita comigo, malignas, eu continuo, disseram, será esse o nosso libertador? Esse é o homem que vai nos liderar? Desdenhando, desmerecendo. E muitas vezes nós estamos sujeitos a essas mesmas vozes. É você? É a sua família? Você não vai conseguir. Você não tem condições. Você não vai realizar absolutamente nada. Tua vida não vai caminhar. Teu casamento está morto, já era. Todos nós estamos sujeitos a isso. E no texto diz, Saul se fez de surdo, e repita comigo, e seguiu. Então muitas vezes nós precisamos nos fazer de surdos e seguir. Não é que ele era surdo. Quando o texto diz que ele se fez de surdo, foi porque ele ouviu tudo, mas ele não abraçou aquilo. Aquilo não teve poder, não interferiu nas ações dele. Só que aqui eu estou dando um bom exemplo. Muitos, infelizmente, têm se feito de surdos perante a voz de Deus. O Senhor tem falado, o Senhor tem direcionado, e muitos aqui, e seguindo. Então tome muito cuidado com aquilo que você tem dado ouvidos. Aquilo que você ouve, e repita comigo, e abraça, dirige a sua vida. Olha o que diz no livro de 1 Samuel 13, versículo 8, até o 12. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar, e ele ordenou, traga-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel, repita comigo, o que você fez? Eu continuo, Saul respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando, e que não tinhas chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam se reunindo em Micmas, repita comigo, pensei. Sinônimo, concluí. Olha o que está escrito adiante. Assim forçado pelas circunstâncias, vamos juntos, assim forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Saul estava prestes a sair para a batalha. Antes eu citei um bom exemplo, agora aqui é um péssimo exemplo. Só que Samuel disse assim para ele, não ofereça os holocaustos, não faça nada, eu que devo fazer. O que ele recebeu? Direções do que precisava ser feito. E o que ele decidiu fazer? Forçado pelas circunstâncias, oferecer os holocaustos. O que eu disse no início? Não fique com aquilo que os teus olhos te mostram, mas fique com aquilo que o Senhor te fala. E o que aconteceu? Por conta desse posicionamento deste homem, por conta dessa desobediência, por ele não ter dado ouvidos, aquilo que o Senhor tinha preparado foi rasgado dele. Aquilo que o Senhor tinha pronto para entregar nas mãos dele, foi tirado dele. Por quê? Porque ele decidiu não dar ouvidos. Mas as circunstâncias, muitos podem dizer, eu entendo ele. Imagine você em um determinado lugar, e um exército de filisteus, problemas inúmeros,
situações adversas chegando com tudo na sua frente. O que você faria no lugar de Saul? Só que entenda uma coisa, você pode até entender o porquê que Saul fez isso, mas Deus só entende uma coisa. Deus entende, repita comigo, obediência. Só isso. Deus não entende justificativas, Ele não entende historinhas, Ele não entende absolutamente nada. Ele entende obediência. Quando Abrão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa. Abraão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Para quem esteve aqui na quarta-feira, foi a mesma passagem que nós trouxemos. Abrão, no caso, nesse tempo, e Ló, eram homens igualmente abençoados. No versículo diz que ele tinha os mesmos bens, a mesma quantidade de riquezas, e por conta disso, e por ser uma quantidade muito grande, eles não poderiam ficar na mesma terra. A mesma terra não comportava aquele padrão de riqueza, não seria o suficiente para manter. Aquele aquário eram 2 peixes grandes demais para o mesmo lugar. E Abrão disse: não vamos brigar, discutir por conta disso. Escolha o lugar para onde você quer ir. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, então eu vou para a direita. E nisso, no versículo diz, que quando Ló começou a olhar, ele parou em uma determinada região, e no texto diz, ele olhou demoradamente. Então alguma coisa puxou o foco dele. Ele ficou focado em algo que chamou a sua atenção. E no texto diz, aquele lugar parecia os jardins do Senhor, era bem irrigado. Então, ele tomou a sua decisão por vista. E muitas vezes aquilo que parece ser bom, existe uma passagem que diz, existem caminhos que para o homem parecem ser bons, mas que no final trarão somente destruição. E foi exatamente o que aconteceu. Aqui, Abrão teve que socorrer ele, porque ele escolheu um lugar sem consultar o Senhor, sem orar, sem apresentar. E quando ele chegou lá, aquele lugar foi submetido a uma guerra. E nessa guerra, no lugar onde ele achou que iria prosperar ainda mais, ele foi sequestrado, sua esposa foi sequestrada, os seus bens foram levados. Então aquilo que parecia ser bom, não foi bom. Abrão decidiu ficar perto dos carvalhos, repita comigo, no alto. Ló decidiu se estabelecer perto de Sodoma e Gomorra, repita comigo, embaixo. Alto, baixo. Alto, baixo. Gênesis 1, versículo 1. No princípio o Senhor criou, repita comigo, os céus e a terra, o alto e embaixo. Então desde desde o início da Bíblia o Senhor já determinou a ordem. Primeiro sempre as coisas do alto, primeiro as coisas de cima e depois as coisas de baixo. E por conta da sua decisão, ele sofreu essas consequências. E olha o que diz a seguir. Então Ló saiu e foi falar com seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse, levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor, repita comigo, vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Para quem conhece a história, Sodoma e Gomorra
era um lugar de imoralidade, um lugar onde o pecado assim reinava. Ele começou se estabelecendo perto de Sodoma e Gomorra. Depois ele já estava morando lá dentro. Normalmente, práticas, vícios, atitudes detestáveis começam assim. Você não começa de cara, se enfiando de cabeça, lá no meio. Você começa perto. Perto do quê? De companhias, de lugares. Perto, e você começa a dar os passos. Aquilo que para você era terrível, você já começa a não ter nenhum tipo de barreiras. Você já não é contra a prática. Depois você já dá um passo, dá outro. E na hora que você menos vê, você já está lá dentro enfurnado. E o que aconteceu? Abraão intercedeu por Ló. Senhor, não destrua lá. Minha família, pessoas que eu me importo, assim como todos nós, estavam dentro daquele lugar. E o Senhor enviou 2 anjos para que fosse falar com Ló. E os anjos o alertaram, ou seja, os anjos falaram: saia daqui, a cidade vai ser destruída. Quando Jó foi passar a informação adiante para os seus familiares, não teve credibilidade nenhuma. Sabe por quê? Todas as vezes que as suas palavras diferirem dos seus exemplos, a sua família vai seguir os seus exemplos. O que aconteceu? De cara, ele se estabeleceu lá, participou, esteve presente, os filhos, a família, esteve dentro, bebeu daquele espírito, participou, curtiu, aproveitou, saciou a carne. Aí do nada Ló chega e fala: sai daqui, esse lugar não é bom. Só que eles não ficaram com as palavras de Ló, mas sim com os exemplos dele. Ao raiar do dia, os anjos, repita comigo, insistiam com Ló. Eu continuo dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando vocês serão mortos quando a cidade for castigada. Então, mais uma vez o Senhor voltou a falar com eles, e mais uma vez eles não deram ouvidos, eles não saíram de lá. Tendo ele hesitado, ou seja, ele ouviu, ele sabia o que precisava ser feito, mas de última hora ele decidiu não fazer. Os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as suas 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor, repita comigo, teve misericórdia deles. E o que aconteceu? O Senhor enviou fogo dos céus, enxofre, e destruiu aquele lugar. Não sobrou absolutamente nada. Olha o que está escrito no livro de Mateus 13, versículo 16. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados, repita comigo, são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Olha o que está escrito no livro de Lucas 11, versículo 28. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus, e repita comigo, e aguardam. Olha outra tradução, e ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Acabei de citar inúmeros exemplos de homens que não ouviram. Agora olha um exemplo totalmente diferente. Josué 6, versículo 2. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra.
marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. O que o Senhor estava fazendo? O quê? Direção. O Senhor estava direcionando, ou seja, o Senhor estava falando com ele. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. E o que aconteceu? As muralhas caíram por terra. Jericó era conhecido como impenetrável, não podia ser destruída, indestrutível. Só que quando nós damos ouvidos, nós recebemos poder para destruir. Repita comigo: qualquer coisa, mesmo que pareça ser impossível, mesmo que não dê, mesmo que esteja lá por muito tempo, nós recebemos poder para destruir qualquer coisa. No início, no versículo 3, o Senhor já tinha falado qual era o plano dele. E qual era o plano dele? Entregar Jericó nas mãos de Josué. O Senhor já compartilhou qual era a obra que precisava ser realizada. E por intermédio de quem que ela foi concluída? Josué. E por intermédio de quem a obra na sua vida será concluída? Repita comigo: por intermédio de mim. Por intermédio de você, aquilo que precisa cair por terra, cairá por terra. Por intermédio de você, por intermédio do seu posicionamento, por intermédio daquilo que você irá fazer, de hoje em diante, o Senhor vai jogar por terra tudo aquilo que te acompanhou até os dias de hoje. Porque aquele que deu início à boa obra, repita comigo, é poderoso para completá-la, e Ele vai fazer na minha vida ainda esse mês. Você crê nisso? Então assim será. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé, por favor. Entenda uma coisa. Tudo aquilo que você ouve, que sai daqui, repita comigo, são informações privilegiadas. No ramo empresarial, profissional, quem tem informações privilegiadas, o que acontece? Ele sai na frente. Então ele já começa na frente de todos os demais. 10 vezes mais à frente. Olha o que diz no livro de Salmo 25, versículo 14. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem. O Senhor confia o seu segredo aos que o ouvem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Olha o que diz no livro de Gênesis 18. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Com quem que Deus estava falando? Com Ele mesmo. Ele estava se questionando: como pode eu esconder de Abraão aquilo que eu estou prestes a fazer? Por que eu não vou compartilhar com ele? E sabe por que o Senhor compartilhou com ele uma informação nova, uma informação privilegiada? Porque lá atrás, quando o Senhor pediu o que todos nós sabemos que o Senhor pediu para Abraão, o que ele fez? Ele deu ouvidos. Se você quer direções novas, se você quer saídas novas, se você quer saber de coisas novas, se você quer ideias novas, comece a dar ouvidos àquilo que você já recebeu.
Presta atenção numa coisa, muito simples. Seja com conhecidos ou qualquer caso que você conseguir encaixar isso, já teve casos de você falar com uma pessoa uma vez, falar outra e nada mudar, ela não te escutar, falar mais uma vez e ela ignorar, e outra vez e ela não fazer absolutamente nada, e outra vez e chegar um momento de você falar assim: para que eu vou falar se ela não me escuta? Levanta a mão quem já passou por isso. Todos, né? Com Deus é a mesma coisa. Ele já falou uma, ele já falou duas, ele já falou três. Não permita que ele chegue ao ponto de dizer: por que eu vou falar de novo, se ele não tem me ouvido? Porém, aquelas pessoas que você conversou, que você compartilhou, que você pediu determinadas coisas, quando ela te ouviu e deu certo, não dá até prazer em querer falar de novo, novamente? Eu vou falar com fulano, eu vou falar com ciclano, ele ouviu, ele fez, vale a pena. E com Deus é a mesma coisa. Quando aqui diz: esconderei de Abraão o que estou prestes a fazer, é a mesma coisa que o Senhor falar: vale a pena falar para ele, porque ele faz. Vale a pena compartilhar com ele coisas novas, porque ele me escuta, ele me dá ouvidos. Então eu tenho todo o prazer do mundo em falar. Então eu vou falar, não vou esconder. Se coloque na mesma posição de Abraão, porque dar ouvido significa receber. Repita comigo: poder e autoridade. Mais uma vez, poder e autoridade. Mais uma vez, com mais força: poder e autoridade. É isso, esse é o Espírito. Sabe por que isso é tão importante? Porque a vida é uma batalha sem fim, não é fácil, e você precisa de poder e autoridade. Só completa a obra quem tem poder e autoridade. Salmos 25, versículo 3. Quem confia em ti jamais será envergonhado. Confiança, dar ouvidos. Os que confiam em ti não sofrerão, repita comigo, a vergonha da derrota. E para encerrarmos, olha o que está escrito no livro de Salmos 25, 10, 12 e 13. O Senhor conduz com amor, Ele te orienta com amor, Ele te direciona com amor e fidelidade. A todos que cumprem, obedecem, ouvem sua aliança e obedecem, escutam, ouvem a seus preceitos. Quem são os que temem o Senhor? Ele, repita comigo, lhe mostrará o caminho que deve escolher. Ele lhe dará informações privilegiadas. Isso quer dizer o quê? Que você vai sair à frente de todo mundo, à frente de pessoas, à frente de problemas, à frente, repita comigo, de tudo. Repita comigo: viverão em prosperidade e seus filhos herdarão a terra. Quando a Bíblia diz herdarão a terra, você sabe o que isso significa? É muito simples. Quando você herda alguma coisa, você tem plena autoridade sobre isso. Você faz o que você quiser. Quando o Senhor diz que vocês herdarão a terra,
é que vocês terão autoridade sobre a sua vida e poderão realizar aquilo que vocês quiserem. É um sonho, não é? Não, não é um sonho. Repita comigo, é real e eu vou viver isso. Eu gostaria que nesse momento vocês fechassem os olhos. Vocês não precisam perder o seu tempo buscando direções novas nesse exato momento. Você pode até orar, pode até pedir sim. Mas hoje o Senhor já te deu muitas direções. Que no passado, quando eu digo passado, qualquer momento antes dessa reunião, foram direções que foram ignoradas. Ignorar direções significa desperdiçar poder e autoridade. Só que assim como o Senhor insistiu com Ló, hoje Ele está insistindo com você. Sabe o que isso quer dizer? Ele está te dando uma nova oportunidade, porque não existe nada perdido, não existe absolutamente nada perdido, não existe nada que pareça estar morto, que o Senhor não possa trazer vida, não existem terras que parecem ser inférteis, que o Senhor não possa fazer com que você colha 100 vezes mais nessa mesma terra. Por isso eu gostaria que você aproveitasse os poucos minutos que nós temos, e entrasse em oração dizendo exatamente isso. Meu Deus, hoje eu tomo a decisão de te dar ouvidos. Hoje eu tomo a decisão, meu Deus, de ouvir aquilo que o Senhor disse para mim. Hoje eu tomo a decisão, meu Deus, de seguir os seus passos, de seguir os seus conselhos. Hoje eu tomo a decisão, meu Deus, de viver algo novo. Hoje eu tomo a decisão de ficar com aquilo que o Senhor está dizendo para mim, meu Deus, porque o Senhor me dirige, o Senhor me conduz com amor e fidelidade. Então o Senhor não vai me falar algo para me matar, o Senhor não vai me falar algo para me humilhar, o Senhor não vai falar algo para me trazer vergonha. Não, muito pelo contrário. Se o Senhor fala, é porque o Senhor quer me honrar. Se o Senhor diz, é porque o Senhor quer me favorecer. Se o Senhor fala, se o Senhor me dá algum direcionamento, alguma orientação, é porque o Senhor vai me abençoar, é porque o Senhor vai me honrar, é porque o Senhor vai me exaltar. Assim como os pais de Sansão receberam aquelas direções: não se contaminem, não coma nada contaminado, não beba vinho. Essa é a direção que todos nós já recebemos. Não se contamine, não coma absolutamente nada contaminado. E existem várias formas de nós ingerirmos alimentos: é pelo coração, é pela mente, é pelos olhos, é pelos ouvidos. E o Senhor está falando para você: não se contamine com nada disso. Eu tenho um propósito inédito na sua vida. Eu quero realizar algo que eu ainda não realizei. Assim como no tempo de Sansão. Sansão foi algo inédito, algo que eles não tinham vivido. Era solução para aquele problema, era solução para aquele tempo de dor, era solução para aqueles 40 anos que eles estavam entregues às mãos dos inimigos. Você pode estar preso a um problema há tanto tempo, mas o Senhor está te falando: me ouça, ouça as minhas palavras, porque eu vou te dar livramento, eu vou fazer de você a solução para todos os seus problemas, e nunca mais você vai voltar a ver esse inimigo, nunca mais você voltará a ver esse gigante, nunca mais você voltará a ver e a enfrentar essas batalhas, porque eu vou te conceder vitória, porque eu vou te honrar, eu vou te favorecer, eu vou te exaltar, eu vou te colocar por cabeça, por cima. Você vai viver um tempo de prosperidade, um tempo de paz, e todos os seus filhos, vocês todos herdarão a terra. Diga: meu Deus, eu tenho poder, eu tenho autoridade. Meu Deus, vozes virão para me confundir, mas eu vou ficar com as vozes do Senhor. Muitas vozes malignas podem dizer: você não pode. Então diga você: eu posso. Muitos podem dizer: não dá tempo. Diga isso: eu tenho tempo. Muitos vão dizer: você não vai viver. Então combata dizendo: eu vou viver. Muitos podem falar: é impossível. Mas diga isso: todas as coisas são possíveis. Eu creio no poder de Deus, eu vou desfrutar
do sobrenatural, eu vou viver o impossível, eu vou viver um novo tempo, eu vou viver uma nova história, eu vou vencer tudo aquilo que eu não venci, eu vou conquistar tudo aquilo que eu não conquistei, eu vou vencer todas as batalhas que pareciam que iriam me derrotar. Não, elas não vão me derrotar, eu vou prevalecer. Diga isso, porque eu tenho autoridade, eu tenho poder, eu tenho autoridade, eu tenho poder, eu tenho autoridade e eu tenho poder. Assim como Ezequiel, enquanto ele profetizava, mudanças aconteciam. Então não fique com a sua boca fechada, enquanto você profetizar, enquanto você declarar, enquanto você estiver em oração, mudanças estão acontecendo, não em qualquer lugar, mas nos lugares que vocês precisam de respostas, nos lugares onde você precisa de soluções, nos lugares onde a glória do Senhor precisa se manifestar. Então diga isso: haja vida, haja mudança, haja transformação, aquilo que está morto passe a viver, tudo que não vinha acontecendo passe a acontecer, tudo que não estava dando certo, que passe a dar certo, tudo aquilo que não estava frutificando, que passe a frutificar, tudo aquilo que não vinha tendo êxito, meu Deus, que venha a ter êxito, em o nome do Senhor Jesus. Eu creio no seu poder, eu creio no seu Espírito, eu creio na sua autoridade, eu sei que o Senhor vai me justificar, eu sei que o Senhor vai me honrar, eu sei que o Senhor vai me favorecer, meu Deus. Diga isso: hoje eu entendo que não é que a obra não foi completada, não é que o Senhor não queria completar, mas é porque o Senhor queria completar por meu intermédio. Então diga: eu serei um instrumento para que essa obra na minha vida seja completada, eu serei um instrumento de transformação na minha vida, eu serei a pessoa que o Senhor separou, que o Senhor escolheu para ajudar não somente a minha própria vida, mas a minha família e de todos aqueles que estão ao meu redor. Eu serei um instrumento de grande transformação, e existe um novo tempo vindo. Diga: meu Deus, existe um novo tempo vindo, eu sei disso, eu tenho certeza disso, eu confio no Senhor, eu confio no seu agir, eu confio na sua autoridade. E agora sim, peça novas informações. Diga: meu Deus, eu quero saber aquilo que eu não sei. Muitos podem dizer: eu quero vencer, mas eu não sei como. Então diga: meu Deus, revele a mim informações novas. Eu quero saber, assim como o Senhor se sentiu na obrigação de compartilhar com Abraão aquilo que o Senhor estava para fazer. Diga isso: meu Deus, compartilhe comigo. Eu quero informações privilegiadas, porque com informações privilegiadas eu saio na frente. Se eu souber de algo que muitos não sabem, eu saio na frente. Se eu souber de um problema antes de acontecer, eu saio na frente. Se eu souber de um tempo difícil antes que ele se estabeleça, diga isso: eu saio na frente. E é isso que eu vou fazer, eu vou sair à frente. Declare sobre a sua vida: eu estou 10 vezes à frente de cada um dos problemas, eu estou 10 vezes à frente de cada um em relação a cada um dos meus adversários. Eu estou na frente, eu estou na frente, eu vou chegar primeiro, eu vou chegar primeiro no meu objetivo, eu vou chegar primeiro no meu alvo, eu vou conquistar antes de todo mundo. Muitos não acreditaram, mas eu não preciso que acreditem, eu não preciso que tenham convicção em mim, porque eu tenho convicção no Senhor. Diga: meu Deus, eu confio em Ti. Diga: meu Deus, eu confio em Ti. Diga: eu confio em Ti, eu confio que o Senhor vai me abençoar, nada vai me separar, nada vai me afastar, nada vai me distanciar das suas palavras, do seu Espírito, da sua autoridade, o tempo todo. Diga isso: o Senhor está comigo, e se o Senhor está comigo, diga: não existe margem para derrota, não existe margem para humilhação, não existe margem para derrota, para sofrimento. Aqueles que confiam no Senhor não sofrerão a vergonha da derrota. Então diga isso: eu não vou sofrer a vergonha da derrota, eu não vou sofrer a vergonha em ser derrotado, eu não sofrerei a vergonha, a humilhação da derrota, eu não vou sofrer. Diga: eu não sei de que forma, mas eu sei que o Senhor vai me honrar. Eu não sei de que maneira, mas eu sei que o Senhor vai me justificar. Eu não sei quais instrumentos o Senhor vai usar, mas eu sei que o Senhor vai me favorecer. Eu não sei que pessoas o Senhor vai colocar no meu caminho,
mas o Senhor vai me honrar, eu sei que o Senhor vai me responder, o Senhor vai me colocar por cabeça, por cima, em posição de destaque, de honra. Meu Deus, eu creio no seu agir, eu creio porque aquele que deu início à boa obra, diga isso, é poderoso para completá-la. Diga, se eu estou aqui na sua casa, se eu estou aqui na sua presença, é porque o Senhor já deu início à grande obra, à boa obra, e o Senhor vai até o final. E Deus não faz nada pelas metades. Com seus olhos fechados, com a sua mão no coração, pense aí no seu lugar, sobre todas as obras que parecem estar incompletas. Se é a sua vida financeira, se o Senhor deu início a essa boa obra, mas ela ainda não foi terminada. Se é teu casamento, porque se vocês se uniram, é porque o início da obra foi aí. E ela é completada. Ela vai até o fim. O que ainda você percebe que está pelas metades na sua vida? Quais são os aspectos da sua vida que te impedem de dizer, hoje eu vivo uma vida plena? Pense em cada um desses detalhes. Aquilo que falta acontecer, que ainda não aconteceu. Aquilo que ainda não deu certo. Aquilo que você ainda não experimentou. Aquilo que você ainda não conheceu. Aquilo que você não viveu. Repita comigo, hoje o Senhor vai terminar tudo isso. Tudo isso que você acabou de pensar. Tudo isso que você acabou de colocar em foco. O Senhor vai terminar todas essas grandes obras. Entenda uma coisa. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é sem vergonha, e Ele não brinca de ser Deus. Ele tem excelência naquilo que Ele faz. Então, se Ele já começou essa boa obra na sua vida, tenha certeza no seu coração, que Ele já completou, já deu certo, já fluiu. Eu te abençoo. Eu quero determinar que tudo aquilo que estava pelas metades na sua vida, que seja completado nessa manhã, e que você se torne inteiro. Se até hoje você não conhecia o significado da palavra plenitude, vida plena, que todos, absolutamente todos, possam conhecer o que essa palavra representa. Eu quero determinar que aquilo que parecia ser morte, aquilo que por muito tempo te causou choro, desespero, angústia, que venha a ser transformado em motivos de alegria, motivos para você sorrir, motivos para você subir nesse altar e testemunhar. Eu abençoo a sua vida, que você coloque a mão nos seus ouvidos, que você receba neste momento ouvidos mais sensíveis à voz de Deus, que você possa discernir o que é voz de Deus e aquilo que não é, que você possa ter essa sensibilidade, e que a partir de hoje, Deus possa compartilhar cada vez mais informações com você, informações privilegiadas, para que você possa viver um novo tempo, uma nova história. Eu te abençoo, eu determino que vocês recebam 10 vezes mais, que vocês se tornem 10 vezes mais incomparáveis em tudo aquilo que vocês se propuserem a realizar. Eu abençoo a obra das tuas mãos, eu abençoo a sua vida, eu determino que assim será, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo, eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra, para ser ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus. Amém, e graças a Deus, e dê uma salva de palmas ao Senhor.